Oi, acho que agora já começou a gravar, então vamos lá. Boa tarde. Bem, essa segunda palestra, o tema será sobre o desenvolvimento científico no Brasil. E como convidada, a gente tem duas professoras da nossa ETEC, que são as professoras Cláudia Santos e a professora Janara Matos, duas professoras que possuem doutorado, sendo a Cláudia a professora que possui doutorado em Biosistemas e a professora Janara possui doutorado em Saúde Coletiva. E durante essa palestra, elas vão estar falando aí um pouco mais sobre o assunto. E eu acho que eu vou passar a palavra a elas agora, para que elas se apresentem melhor e digam aí, falem sobre o percurso delas e um pouco sobre o desenvolvimento científico. A Cláudia poderia se apresentar primeiro? Oi, peraí, para variar, minha câmera deu pau aqui, gente. Oi? Tá. Oi, todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, gente. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Cláudia. Me chamem de Cláudia, tá? Todo mundo me chama de Claudinha. Fiquem à vontade aí também, tá? A maioria de vocês não me conhece porque eu entrei esse ano na ETEC de Praia Grande, né? Então, é um prazer, né, estar com vocês durante esse ano. E foi meio assim, né? Eu entrei e veio o corona. Eu não trouxe corona, tá? Mas foi isso o que aconteceu. Hoje eu dou aula pro segundo de Química, né? Eles vão falar bem de mim, espero. Mas quando a professora Patrícia me chamou para falar sobre esse tema, né? Ela comentou, né? E os meninos falaram que você já tinha feito pós-graduação e tal, né? Eu falei, né? Já, né? Eu posso comentar sobre a minha história. E aí, quando eu fui começar, né, a ver sobre a minha história, eu vi que muito das políticas públicas relacionadas à ciência, elas se perpassam pela minha história dos últimos anos, né? Então, acho que eu posso fazer uma apresentação um pouquinho maior, né? Vou tomar um tempinho aí de vocês. Então, quando eu tinha a idade de vocês, né? Lá no longínquo 2004, eu também tive a oportunidade de entrar numa escola por meio de vestibulinho. Na época foi no Cefet, né? Que hoje é IFSP, lá em Cubatão. E aí depois, em 2017, eu passei numa universidade pública, né? Eu passei na UFABC, onde todo o meu caminho foi lá dentro. 2007 foi um ano muito importante no que se trata de abertura do ensino público a nível superior, né? Que foi quando a gente teve a expansão das universidades federais. Então, a UFABC foi uma dessas universidades, porque antes disso, na década de 90, era praticamente impossível pobre fazer faculdade, né? Eu tive também amigos que eles conseguiram fazer faculdade pelo ProUni, pelo FIES e por aí vai, né? A gente teve uma grande discussão, né? A gente não, né? Dentro das faculdades houve uma grande discussão sobre a questão de cotas, né? Se vocês quiserem comentar sobre isso depois, a gente pode falar. Em 2009, o meu caminho científico propriamente dito começou. Então, foi quando eu comecei a minha primeira iniciação científica, né? Quando a gente entra no laboratório, né, e fala, nossa, agora vai, né? Até então eu não tinha nenhuma experiência em laboratório e continuei sem ter, porque em 2009 não tinha laboratório na faculdade ainda. A faculdade estava literalmente em construção, né? O prédio da faculdade estava em construção. Então, a minha primeira iniciação científica foi teórica e foi, olha só, em virologia.
né? Toda a minha carreira científica foi dentro de virologia, o que é quase uma piada hoje, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia de vírus. Então, eu fiz uma iniciação científica teórica e, nesse meio tempo, começou a vir dinheiro para a gente construir um lab, né? Eu falo que eu comprei o primeiro Becker daquele laboratório onde eu trabalhava. Depois, mais para frente, né, em 2010, em 2011, eu fui me formando aí nas coisas, né? Eu tenho algumas graduações, minha graduação principal é na Química. E em 2011, né, eu também defendi o meu TCC em Química, utilizando uma técnica que hoje é muito conhecida, chamada PCR, né, que é a reação em cadeia da polimerase. Então, no meu TCC de Química, porque, para quem não sabe, a química foi a PCR, né, foi desenvolvida por químico. Eu fiz otimização, então usava técnicas analíticas para conseguir melhorar, né, os níveis de detecção de vírus em amostras biológicas. 2010, 2011, também aconteceu algo muito importante para a ciência no Brasil, que foi o programa Ciência Sem Fronteiras. O Ciência Sem Fronteiras, ele tinha um moto muito relevante, né, que era levar alunos de graduação para o exterior, para que eles se desenvolvessem lá e voltassem para o Brasil e dessem sua contribuição. Houveram vários problemas nesse planejamento, ou na falta desse planejamento. Eu tive muitos amigos que foram para o Ciência Sem Fronteiras sem falar uma palavra de inglês, para vocês terem noção. E o Ciência Sem Fronteiras, ele ficou conhecido como Passeio Sem Fronteiras. Não sei se vocês lembram disso, né? Porque o pessoal ia fazer os cursos das línguas, faziam o mínimo dos créditos possíveis, voltavam, terminava a faculdade e morreu aí, né? Então, apesar de ser um programa muito bom, ele não teve a contrapartida para a sociedade que era esperado, né? E isso foi um grande problema, que se resultou em outros problemas mais para frente. Em 2012, né, como eu já estava ali no meio da pesquisa, já estava trabalhando com vírus, né, a minha orientadora na época começou com uma linha de pesquisa de relação entre vírus e câncer. Então, a gente começou a estudar em laboratório qual era a relação da presença de um vírus específico, que chama citomegalovírus humano, com tumores de cérebro. Então, já tinham sido lançados alguns artigos, que é assim que a ciência é validada, por artigos revisados por pares. Já tinham sido lançados os artigos, mas não no Brasil. Então, a gente começou a fazer isso no Brasil, né? Eu comecei a detectar a presença do vírus, do DNA viral, porque esse era um vírus de DNA, no tumor dos pacientes e no sangue. Então, eu recebia do Hospital das Clínicas as amostras, eu ia lá, processava e eu fazia essa detecção. Então, foi quase um trabalho de epidemiologia aí que eu fiz. E aí eu consegui detectar esse vírus dentro do sangue dos tumores das pessoas, né? Em 2012, 2012 não, mas em 2013, né, quando eu já estava no segundo ano do doutorado, começaram, né, as manifestações, não sei se vocês lembram também, por causa do aumento das tarifas do metrô em São Paulo, que foi o vem para a rua, não são só por causa de 20 centavos e por aí vai, que gerou um boom no que se pensou que seria um início de uma revolução política no Brasil, que no final quase virou uma ditadura, né? Mas tudo bem. E a partir daquele momento, ali em 2013, a verba lá do Reúne para a construção das universidades, né, acabou, né? Então, a gente vivia num mundo ali que tinha muito dinheiro envolvido, né? Então, recursos não faltavam e a gente se viu do nada com recurso faltando. A gente estava sem dinheiro, às vezes, para comprar reagente, né? Mas a gente segue, porque a ciência no Brasil, a pesquisa no Brasil é muito feita na ferro e fogo. Então, você ir lá, é pesquisador pagando reagente do bolso, é aluno pagando reagente do bolso, e é sério, isso acontece, né? Mas a gente continua a vida. Em 2014, eu entrei no doutorado, né? Continuando a mesma linha de pesquisa de relação de vírus e câncer.
Só que aí, ao invés de eu fazer detecção, porque eu já tinha detectado esse vírus nos tumores, eu comecei a ir além. Eu comecei a ir para biologia molecular, né? Então, a minha ideia, para quem já estudou um pouquinho de virologia, era assim: vírus, eles querem que a célula se mantenha ali, tranquilinha, para eles conseguirem se replicar. E aí eles se liberam e vão para o meio, né? A minha ideia era assim: bom, eu tenho um vírus que ele infecta no tumor. Então, ele quer que aquela célula tumoral fique ali, né? Ele não vai querer que essa célula tumoral morra. E existiam outros, né, pesquisadores que já tinham mostrado que algumas proteínas que esse vírus expressava regulavam o sistema imune, né? E regulava ciclo celular e tal. Então, o que eu pensei? Minha hipótese. Ciência é feita de hipóteses, né? Pelo menos pesquisa. Minha hipótese era: bom, se o vírus não quer que a célula morra e ele consegue escapar do sistema imune, ele vai evadir o tratamento quimioterápico. Então, eu vou colocar um tratamento quimioterápico ali naquela célula e ele vai mandar, né? A gente tem alguns casos, né, de pumps, de bombas, que fazem isso em células tumorais. Então, a minha ideia era que o vírus aumentasse isso. E aí eu falei, pronto, vou descobrir a cura para o câncer, né? Vou ganhar um Nobel aqui. E aí eu comecei a trabalhar, né? Comecei a fazer isso. E em 2014, a gente teve o primeiro grande corte de recursos das fundações de amparo à pesquisa, né? Que são as FAPs. Todo estado tem a sua fundação de amparo à pesquisa, que é proveniente de dinheiro público, né? Então, a gente teve o primeiro corte e eu fiquei um ano sem resultado, né? E aí eu fiquei um ano sem resultado, não tinha dinheiro, e como que faz? Não tem. Tinha os problemas das bolsas, né? Eu ainda consegui pegar as últimas bolsas, mas eu tive amigos que ficaram 2 anos do doutorado sem bolsa. E aí, em 2016, aconteceu o impeachment da Dilma, né? Quando aconteceu o impeachment da Dilma, foi assim um grande abalo político, né? E a gente falou, pronto, não vai ter mais bolsa para ninguém. E por um milagre do destino, apareceram bolsas. E por um outro milagre ainda maior, apareceram bolsas para o exterior. E foi aí que eu taquei a cara no sol, né? E falei, vamos propor, né? Eu não tinha resultado nenhum, eu estava desesperada e eu falei, vou tentar ir para fora para ver se eu consigo. Quando eu fui, né? Quando eu me propus aí, eu consegui ir, né? Eu consegui. Falei, meu Deus, né? Meu visto saiu 2 dias antes de eu viajar, porque vivo perigosamente. Eu fui para a Escócia, né? Eu fui para uma cidadezinha chamada St. Andrews, né? E que é a maior piada da minha vida, porque eu morava em Santo André, no Brasil, e fui para St. Andrews, na Escócia. Né? E aí eu fiquei lá fazendo minha pesquisa, né? E eu percebi uma coisa que falaram na live de mais cedo, né? Como a gente se menospreza, né? Quando eu cheguei lá, eu cheguei pensando, meu Deus, eu vou ser o nada aqui dentro, né? Porque os meus orientadores eram alemães, eu estava num laboratório com gente de todo lugar do mundo, eu falei, eu não vou saber fazer nada, as pessoas vão achar que eu sou uma retardada e que eu não devia ter nada nem no doutorado, né? Quando eu cheguei lá, eu vi que era justamente o contrário. Eu fiquei assim, isso aqui que eles estão falando para eu fazer, para me ajudar, eu sei fazer. Eu já estudei isso. Eu fazia no laboratório no Brasil. E aí chegaram os 2 alunos de Masters, né, de mestrado alemães, e o meu orientador falou assim, olha, Cláudia, orienta um deles. E eu fiquei, eu? Quem sou eu na fila do pão para orientar alguém, né? Mas aí eu fui, eu orientei, ensinei a menina a fazer lá as pesquisas, eu falava, nossa, que complexo de inferioridade que a gente tem, né? Eu não tinha absolutamente nada menos do que nenhum deles. Eu sabia fazer tudo aquilo, né? E aí a gente fica com aquela síndrome de vira-lata, né? E com com a síndrome de impostor, de que a gente nunca é bom para fazer nada. E eu falei, talvez eu seja, né? Talvez não seja tão ruim assim. Acabou minha bolsa, né, de doutorado de sanduíche, eu voltei para o Brasil, consegui defender, né? Defendi no começo de 2018, para ser preciso, dia 28 de fevereiro de 2018. E
quando eu defendi, eu cheguei num ponto, né, que acontece com a maioria dos pesquisadores no Brasil, que é o desemprego. Então, você estuda anos da sua vida, né? Até ali, eu já estava 10 anos dentro da academia e eu fiquei desempregada. Tipo, aí você procura emprego aqui, procura emprego ali, e você não tem portas que se abram. Isso gera o que a gente chama hoje de fuga de cérebros, né? Então, como que a gente vai manter um cara que estuda 10 anos, sendo que ele não tem perspectiva de emprego no Brasil? Né? Então, a gente perde muitos pesquisadores bons por causa disso. E muitos desses pesquisadores era a galera do Ciências Sem Fronteiras, que foi para fora e viu que era diferente, e aí, quando voltou para o Brasil, fez o mínimo para terminar, para poder voltar para fora. Eu tenho 3 ou 4 amigos que hoje estão assim, né? Eu tenho um amigo que está na Austrália, está terminando o doutorado na Austrália, eu tenho um que virou professor no Canadá, um outro que está de assistant nos Estados Unidos, mas porque nós no Brasil não valorizamos ciência, né? E óbvio, né, que a gente tem um problema político aí de valorização da ciência no Brasil. Mas eu vou dizer que muito disso aqui é culpa da própria academia. É culpa dos próprios pesquisadores que estão lá dentro, que não dão chance, né, para a sociedade saber o que está acontecendo. Obviamente, os pesquisadores têm N problemas lá dentro para resolver, tudo bem. Mas a gente não tem o que se chama de divulgação científica. Aí eu pergunto para você hoje, quanto de ciência você sabe que se faz no Brasil? Quantas pesquisadoras mulheres brasileiras você conhece? A gente começou a falar um pouco de ciência agora, né, com o coronavírus. A gente começou a falar um pouco de pesquisa há uns anos atrás com o Zika. Mas a gente vai precisar toda hora de uma pandemia, de pessoas morrendo, de crianças doentes, para a gente realmente ver a importância disso, né? Onde estamos errando? Eu não sei onde estamos errando. Eu tenho algumas ideias de caminhos que a gente pode percorrer, e um desses caminhos que eu fiz foi onde eu estou hoje. Então, eu voltei para o ensino básico, que na verdade era tudo o que eu queria fazer. Me perguntaram essa semana se eu, né, tinha vontade de voltar para pesquisa. Para pesquisa no sentido laboratório. E eu falei assim, não, porque um pesquisador é o seu próprio, um professor é o seu próprio pesquisador. Então, na verdade, eu estou fazendo pesquisa todo dia. E quando eu venho falar de ciência para vocês, eu vejo que eu fiz a minha parte, né? Eu li uma frase de uma prêmio Nobel, né, que ela fala assim: se você falha, é realmente uma falha, né? Então, assim, toda vez que a gente gera algo de errado, toda vez que a gente faz algum erro, a gente realmente está errando, ou a gente tem uma possibilidade de melhorar com os nossos erros? Eu vejo muito como uma possibilidade da gente melhorar com os nossos erros, mas a gente não está fazendo isso. Obrigada, gente. Essa sou eu. Foi muito bom. Foi muito bom o que a Cláudia disse. E acho que a gente já pode ir falando um pouco sobre a Janara. O que você acha, Janara? Olá, tudo bem, gente? Boa tarde a todos. Uma honra poder estar participando com vocês aqui na Mostra Cultural, né? Quando a professora Patrícia, que eu chamo já como minha amiga de muito tempo de trabalho, chamo de Pati. Quando a Pati me chamou, né, me convidou, se eu gostaria de falar para vocês sobre um pouquinho da minha trajetória, na hora, né? Eu aceitei e fiquei muito honrada, tá? Eu gosto muito de contar a minha história, né? Se alguém aqui já foi meu aluno, ou está sendo, né, no momento, sabe que eu gosto de contar um pouquinho da minha história para vocês. Muito bacana, né, a fala da professora Cláudia. Eu também vou mais ou menos na mesma linha que ela, mas, né, gente, eu sou um pouquinho mais anterior a ela. A minha história é anterior à dela, sou um pouquinho mais experiente, não vou falar mais velha, mas eu sou um pouco mais experiente, então eu vou contar um pouco da minha trajetória. E aí,
também essa minha trajetória, né, tem total ligação com o tema que a Patrícia me passou dessa live, que seria o desenvolvimento científico no Brasil, tá? Eu preparei uns slides, gente, acho que eu posso compartilhar aqui, né, Gustavo? Eu preparei uns slides porque, assim, é muita história para falar, então eu tenho que ir me guiando, né, e aí eu vou contando para vocês um pouco. Pode compartilhar, né? Vou compartilhar. Ah, não, acho que é você que tem que me colocar como apresentadora, Gustavo, que ele não está deixando eu compartilhar aqui. Acho que se você mudar meu status para apresentadora, ele deixa. Eu vou trocar aqui, peraí, só um Tá pouquinho, bom, Jana. faz. Ele não liberou ainda não aqui. Aqui tá lento, mas já tá indo. Tá bom. Só um minutinho. Hoje tá difícil aqui a conexão. Tá lento mesmo, Teams. Desde de manhã. Diogo. Saudade, meu amigo. Oiê! Tudo bem? Muito linda essa história de vocês, viu? As mulheres representando aí a ciência de maneira mágica, maravilhosa. Sim. Podemos. Paty, não, Patrícia, é só clicar nos 3 pontinhos. É que eu não consigo fazer, que é a Paty que está como administradora. Na onde está a fotinho da Janara, é só clicar nos 3 pontinhos e vai aparecer lá, tornar apresentadora, lá, tornar administradora. Para mim não está aparecendo essa opção, só aparece relacionado ao modo de apresentação dela, se ela consegue... Ah, já vi, desculpa, achei. Entendeu? Assim, 3 pontinhos, aí você clica ali e aparece. Acho que agora foi. Pronto, agora foi. Agora foi. Desculpa, gente. Boa apresentação, Janara. Vou desligar a câmera aqui para ficar o foco só nessa pessoa maravilhosa que é você. Ah, obrigada. Vamos lá. Então, pessoal, eu fiz uma mistura aí da minha história, né, com essa questão do desenvolvimento científico. Então, eu vou falar sobre esse assunto, mas eu vou dar um foco, assim, no desenvolvimento pessoal, tá? Científico, que aconteceu comigo de forma pessoal. Eu sou professora da ETEC, né, de Praia Grande. A maioria, acho que está aqui conectado, é aluno do ETIM, né, mas eu não estou sendo professora do ETIM no momento, somente do curso técnico em farmácia. Mas eu acredito que alguns de vocês provavelmente já devam ter me visto aí pelos corredores da escola. Além de professora do curso técnico de farmácia, eu também sou professora da FATEC de Praia Grande e da FATEC também de Santos, acabei não colocando aqui. Então, eu faço parte dessas instituições, né, que são
interligadas ao Centro Paula Souza. Deixa eu ver aqui onde que eu passo, que não está aparecendo nada na minha tela. Então, a minha formação, eu sou formada em Ciências Biológicas, né? Eu sou bióloga de coração, de alma, de mente, de tudo. Sou mestre em Ciências e sou doutora em Saúde Coletiva, como o Gustavo já havia me apresentado, né? E além dessa parte científica minha, né? Então, além de professora, pesquisadora, sou esposa e sou a mãe do James, esse meu cachorro lindo, maravilhoso, que está aqui me assistindo aqui na cama e está aqui na foto comigo. A gente também tem que considerar, né, gente, que mulher aí tem vários outros papéis, né, além daquele papel profissional. Como que foi trilhado esse meu caminho, gente? Até, né, chegar no doutorado e ser professora. Então, eu era uma aluna, né, de escola estadual, desde criança, né, fiz o meu ensino fundamental, até na minha época chamava-se série, não chamava-se ano, né, chamava quarta série. No ensino fundamental 1, na escola estadual. Depois, minha mãe, assim, depois de muita correria, ela conseguiu me colocar na escola do SESI, né, que hoje é uma escola semi-particular, né, ela tem uma parte que é paga e outra parte a indústria faz a alocação do recurso, mas na época que eu estudei, ela era totalmente gratuita, né, na verdade, somente filhos de pessoas que trabalhavam na indústria conseguiam essas vagas, né, não era meu caso, minha mãe, ela era auxiliar de enfermagem, e meu pai trabalhava em açougue, né, os dois trabalharam nessas profissões, então nenhum dos dois era da indústria, mas minha mãe, ela queria muito me colocar numa escola assim, né, boa, então ela correu atrás e ela conseguiu na época, então eu estudei também na escola do SESI. E depois, no ensino médio, eu estudei em escola estadual, né, novamente. Não estudei em ETECs, né, mas a minha escola estadual, ela era considerada uma escola modelo, lá em São Vicente, né, a Neves Prado, e assim, na época também oferecia cursos técnicos, né, então assim como vocês, eu estudava de manhã o ensino médio normal, por minha vontade mesmo, e à noite eu fazia o técnico em contabilidade. Beleza, e aí, peraí que minhas transições aqui às vezes não dá muito certo, né, não sou muito boa às vezes, nessa parte de transição aqui das figuras. Então eu ficava naquela, quando eu estava no ensino médio, como a maioria de vocês, alunos, se sentem, puxa vida, o que eu vou fazer quando eu acabar o ensino médio? Né, gosto muito de estudar, gosto muito, na época eu gostava muito de matemática e gostava muito de ciências, né, então eu ficava naquela, puxa, o que eu vou ser depois que eu me formar, que faculdade que eu vou fazer, né, e tinha um problema que a Claudinha também citou, né, meu pai, minha mãe, pelas profissões deles, né, isso há bastante tempo atrás, eles não tinham condições de pagar uma faculdade para mim, né, porque na época, gente, isso daqui foi década de 90, tá? 1990 e poucos. Não vou falar exato, não, para vocês não ficarem calculando minha idade. Mas a minha mãe e meu pai, eles não tinham condições de pagar uma faculdade particular e não existia quase faculdade pública. Eram poucas no Brasil, né? Aqui na Baixada Santista, nós não tínhamos ainda nem o Unesp, aquela que hoje tem em São Vicente, não tínhamos a Unifesp, que hoje tem em Santos, né? Não tínhamos a FATEC de Praia Grande, e a gente só tinha a FATEC de Santos, tá? Que é chamada FATEC Rubens Lara. Ela existe até hoje, onde hoje eu dou aula lá. E aí só tinha essa faculdade com este curso de análise e desenvolvimento de sistemas. E acabei o ensino médio e aí eu fiquei naquela interrogação, né? Que a maioria das pessoas fica. Eu falei, puxa, o que eu vou fazer agora? Né, meu pai não tem... Poxa, eu queria muito fazer biologia. Eu tinha o agravante que eu sou filha única, né? Meu pai e minha mãe não estavam querendo também deixar eu estudar fora, porque eu, sendo filha única, tem toda aquela coisa, né? Em volta do filho único. E minha mãe não estava muito gostando da ideia de eu querer fazer faculdade fora da cidade. Então, eu prestei o vestibular da FATEC, que na época era a única universidade pública na Baixada. E eu fiz o único curso que estava, né, disponível, análise e desenvolvimento de sistemas, né? E aí beleza, já que eu gosto de matemática, né? Gosto de matemática, aí as pessoas viravam para mim e falavam, nossa, você está fazendo informática, né? Computação? Estou fazendo. Que legal, é a profissão do futuro, né?
E também antes o pessoal também já falava, porque computação é matemática, você vai gostar. Porque se você gosta de matemática, você vai gostar de computação. Mais ou menos, né, gente? Mais ou menos. Depois eu vi que não era bem isso. Mas tudo bem, já estava lá no meio do caminho, né? Se eu fui enganada, eu continuei. Fui lá na força, na fé. Aí eu fiz o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. É um curso, gente, que até hoje, né, ele existe na FATEC de Santos, existe na FATEC de Praia Grande, ele é um curso muito bem conceituado, né, porque ele prepara rapidamente, em 3 anos, uma pessoa para ir direto para o mercado de trabalho. E vocês sabem, né, hoje em dia, tudo envolve a tecnologia, né, então hoje a gente tem diversas ferramentas, a inteligência artificial, computação em nuvem, né, a internet, as redes sociais, Big Data, várias ferramentas voltadas à tecnologia, e cada vez mais precisa de pessoas. Então, isso já era desde a década de 90, né? Ou seja, eu, no meio da faculdade, já consegui emprego. Então, eu comecei a trabalhar de analista de sistemas, né? Logo quando eu já estava no último ano da faculdade, eu tinha sido contratada por uma empresa em São Paulo. Beleza, comecei a trabalhar, vi que tinham muitas boas oportunidades, né, nessa área de tecnologia. Aí eu comecei a ganhar o meu dinheiro, né? Daí eu comprei meu apartamento. Aí no meio do caminho eu casei, né? E 10 anos foram se passando com isso. E eu aqui no computador, né, trabalhando, ficava de plantão, atendia plantão de madrugada, de suporte, trabalhei com redes de computador, trabalhei com fibra ótica, trabalhei com um monte de coisa. Sempre em bancos, né, instituição bancária. E aí, conforme foi passando o tempo, o meu coração começou a me dizer algo, né? Que eu acho que eu não queria fazer aquilo para o resto da minha vida, apesar do dinheiro, né, ser bacana. E eu comecei a me questionar novamente, né? Falei, puxa vida, mas e se eu fosse bióloga? E se eu tivesse ido atrás daquele meu desejo, né, de trabalhar com ciência? Até eu fiquei pensando, e muitas vezes eu achava impossível, né? Porque eu já estava aqui, já tinha mais de 25 anos nesta época. Então eu falei assim, nossa, mas agora, como que eu vou trocar de profissão, né? Eu amo biologia, mas e aí? Como é que eu vou trocar de profissão assim? Vou ganhar quanto, né? Fiquei naquele questionamento, tá? Só que eu falei, comecei a pensar direito, eu falei assim, mas eu também não posso fazer pro resto da minha vida algo que eu não goste, né? Se eu gosto de biologia, eu vou atrás. Quero nem saber. Vou atrás desse meu sonho. E fui. Então eu continuava trabalhando de dia, né? E à noite eu fui fazer a faculdade de biologia, tá? Então eu fiz lá em São Paulo a faculdade de biologia, o curso noturno, né? Não tinha mais como eu fazer uma faculdade pública, porque na faculdade pública você tem que ter uma dedicação muito maior, não daria para eu trabalhar e estudar. Então eu fiz uma faculdade particular que fica lá em São Paulo, chama-se Faculdade de Ciências da Saúde. E comecei a fazer a biologia. Trabalhava o dia inteiro, que nem uma louca, né? É maior estresse, porque imagina um sistema de banco, ele não pode ficar um segundo fora do ar, né? E eu ficava num estresse danado de dia. Quando eu chegava na faculdade à noite, gente, parecia que eu abria a porta de um outro mundo, né? E aí sim eu vi o que era você estudar o que você gosta e fazer o que você gosta. Então, eu chegava na faculdade, era um outro mundo. Eu amava as aulas, eu amava os laboratórios, eu amava as aulas de campo, de final de semana que tinha. Mas era cansativo, né? Trabalhava de dia, estudava à noite e estudava finais de semana. Então, nessa faculdade, nessa graduação de biologia, eu comecei a compreender o que era a ciência, né? E conheci também um outro lado do mundo, que foi o lado da educação. Quando chegou um determinado momento da minha faculdade de biologia, eu tive que fazer estágio, né? Então, eu tive que fazer um estágio em ciência, que é a iniciação científica, que a Claudinha comentou, né? Que ela também fez. E eu tive que fazer um estágio na área de educação, porque a minha faculdade também me dava o diploma de professora de biologia. Mas, assim, jamais passava pela minha cabecinha em ser professora de biologia, porque na minha cabeça eu não levava jeito para ser professora. Eu queria trabalhar com biologia, com animais, com ecologia, queria ir para a Antártida, salvar as baleias, os pinguins, né? Era isso que eu queria. Professora, nunca tinha pensado em ser, não. Mas comecei a conhecer esse lado devido à obrigatoriedade da faculdade. E aí eu comecei a fazer os estágios na escola e fiz estágio também na área de botânica. E aquela coisa da escola começou a me contagiar,
né? Então, a partir do momento que eu comecei a fazer estágio numa escola, eu comecei a repensar. E eu falei, putz, não é que é legal? Não é que ser professor é legal? Nossa, eu adorava, né? Eu fazendo estágio no ensino fundamental, 8ª série, 6º ano, e aquela molecadinha tudo perguntando, assim, super curiosa para saber, né? Coisas que eu achava que eram tão básicas, e assim, para eles fazia muita diferença, né? Eu ensinar. E eu gostei muito. Então, eu comecei a pensar em ser professora, né? Tá bom, legal, nossa, que bacana, vai fazer o que gosta, tá? Mas aí, quando a gente já é adulta, já tem uma casa para cuidar, já tem marido, gente que depende de você, né? Meus pais, que já estavam velhinhos, não era muito fácil eu mudar de profissão, né? Sair aqui da análise de sistemas, onde eu ganhava uma grana boa, né? Para ser professora, totalmente inexperiente, né? Ser professora e ganhar muito menos do que eu ganharia. Então, eu tive que pensar nessa transição, né? Mas eu fiquei com isso aqui na cabeça, né? Escolha um trabalho que você ame e você não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. É uma frase de Confúcio. Né? E eu, assim, concordo totalmente, totalmente. Beleza, continuei. Aí eu falei, então eu vou ser professora. Gostei desse negócio, viu, de sala de aula, gostei mesmo. Enquanto a biologia não terminava, eu ainda fiz uma licenciatura em matemática, né? É um curso que você faz de 1 ano aproximadamente, onde você consegue o diploma para ser professor. Como eu já tinha estudado computação, eu consegui essa licenciatura para ser professora de matemática, né? Comecei a dar aulas de matemática, e aí depois, quando foi terminando a faculdade de biologia, eu entrei novamente naquela dúvida. Gente do céu, mas eu quero trabalhar com biologia, mas na verdade, né, o que eu gosto de biologia? Mesmo que eu vá trabalhar com educação, eu queria, assim, escolher um ramo, né? E aí eu gostava de genética, eu gostava de fisiologia humana, eu gostava de meio ambiente. Aí fiquei de novo, né, naquela berlinda. Tudo bem, então, falei, eu vou para a área de educação, porque daí, né, eu vou me consolidar como professora da área de biologia, de biológicas, porque qual é uma parte boa de você ser professor, gente? Você está sempre estudando, né? Você está sempre estudando e você está sempre revendo tudo que você aprendeu naquela faculdade, né, que você fez e que, no meu caso, eu amava tanto, que era biologia. Então, eu fui fazer essa transição de carreira, prestei o concurso para professora da ETEC e, né, fui admitida como professora da ETEC, né? Isso aqui foi em 2008. Ai, gente, nem me fala que de repente tinha gente que não era nem nascida nessa época. Mas tudo bem. Em 2008 eu entrei como professora da ETEC e permaneço lá, né? Permaneço com vocês até hoje, ainda bem. Por muito boa sorte minha. Tá ótimo. Mas a gente tem que pensar que eu já tinha 30 e poucos anos, né? Então, essa parte financeira de manter casa, de ter aí várias contas, pesava, e aí eu tinha que dar um jeito também de, né, ser aí mais bem-sucedida financeiramente. Então, eu fui atrás de pensar, poxa, o que um professor... Gosto muito de ser professora. O que um professor pode fazer para ser mais valorizado financeiramente? E também para o meu aprendizado, né? Porque a gente, como professor, não pode nunca parar de aprender. Então, a gente pode fazer vários cursos ao longo do ano, a gente aprende muito nas aulas com os alunos, mas as pós-graduações também trazem muito complemento, né, para nós, de conhecimento. Então, eu fui, né, atrás de fazer o mestrado. E aí, tinha aquele problema também. Como que eu faço mestrado? Não sei por onde eu começo, por onde eu não começo. É de graça, paga, né? Se for pagar, deve ser caro. Será que eu vou conseguir pagar agora com o salário de professora? Então, eu fui atrás de todas as informações, né, pessoal? E aí, a gente tem as pós-graduações, né, os mestrados e doutorados nas universidades públicas, onde esse ensino é gratuito, né? Mas como é que faz, professora, então, para entrar? Então, a gente tem que fazer todo um processo seletivo, né? Depende aonde eu vou estudar. Então, no meu caso, eu fiz no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP, o IPEN, né? Lá eles estudam a parte de energia nuclear, né? Material radioativo, reatores nucleares, e tem uma área que é de biotecnologia, e tem uma área que é de química ambiental, né? Então, eu fui e fiz um mestrado nessa área de análises ambientais. Trabalhei com a parte de qualidade de água. E, assim, a gente tem que ir atrás
daqueles institutos que oferecem, né, as linhas de pesquisa que a gente tenha interesse, tá? Então, como eu gostava muito dessa parte de água, de análise de água ambiental, eu fui atrás de lugares que ofereciam um mestrado nessa parte ambiental. E aí eu consegui isso lá no IPEM, fiz todo o processo seletivo, não conhecia ninguém me indicou, né? Ninguém veio bater na minha porta, me chamando, eu fui atrás de tudo. Consegui. Claudinha também comentou, né? Então, nesse caso aqui, quando você faz um mestrado e um doutorado, você também pode passar por outro processo seletivo lá dentro das universidades que você ganha uma bolsa, tá? Então, você recebe dinheiro do governo para estudar e desenvolver a sua pesquisa. Depois de um tempinho, eu consegui também a bolsa, né? E eu ia e voltava para São Paulo todos os dias para trabalhar no laboratório do IPEM e à noite eu dava aula na ETEC, né? Acabei o mestrado, então a gente recebe o título de mestre, né? E aí depois eu já consegui vagas, né, como professora nas universidades. Então eu dei aula por 3 anos na Unip, aqui em Santos, e sou professora atualmente da FATEC Praia Grande e da FATEC de Santos. Né? Por quê? Porque esse título de mestre me ajudou muito a conseguir essas vagas, né? E aí, gente, a gente tem isso na educação, tá? Conforme é algo até injusto, eu acho, tá? Eu acho bem injusto. Mas um professor de universidade, de faculdade, ele ganha melhor do que um professor de ensino médio, né? E que ganha muito melhor do que um professor de ensino fundamental. Então, aquele professor que ensina lá, né, o seu irmãozinho de 6 anos, 7 anos, escrever, fazer conta, ele ganha muito menos do que um professor da ETEC, da FATEC, né? Infelizmente, o Brasil tem essa visão aí no sentido de não valorizar o profissional da educação, tá? Então, aqui a gente já consegue um salário melhor, né? Bem melhor, tá? Então, gente, eu estava seguindo completamente aquela frase lá do Confúcio, né? Fazer o que eu gosto, então eu não estou tendo que trabalhar, só faço o que eu gosto. Lógico, né, gente? O professor tem muito trabalho. Mas a gente fazendo o que gosta já é muito, muito gratificante, menos, né? Pesa muito menos. Beleza. Eu entrei nas universidades, e aí lá nas universidades também você tem uma outra visão de professor, né? Os professores, eles são, vamos dizer assim, estimulados a também serem pesquisadores, né? Então, eu já sabia o que era uma pesquisa científica, já sabia o que era ciência aqui no mestrado, já tinha aprendido, e aí eu fui fazer o doutorado. Por quê? Porque a universidade meio que vai te cobrando isso aos poucos, tá? Esse é o próximo título que você faz depois do mestrado. Então, eu fui fazer o doutorado. Fiz o doutorado na área de epidemiologia, né, que é a área de saúde coletiva, é um ramo da ciência, da saúde coletiva, que estuda a ocorrência de doenças na população em determinadas épocas do ano, né, e em determinadas regiões geográficas. E aí eu fiz, né, provavelmente, deixa eu ver aqui um negócio, gente, provavelmente alguns já conhecem, né, já ouviram falar da Unisantos, e vocês sabem que é uma universidade particular, né, ela é particular, você tem que pagar para estudar lá nela. Ela é uma universidade boa, né, muito bem reconhecida, mas ela é particular, né, e não é barata. Aí eu falei, puxa, agora eu quero fazer o doutorado. Aqui em Santos, eu gostaria muito de fazer doutorado nesta área, só tem na Unisantos. Existe doutorado na Unifesp, que é gratuito, né? E existe doutorado na Unesp também, que é gratuito. Mas eram áreas, assim, que não eram da minha ideologia, assim, continuar. E aí eu achei interessante esse programa da Unisantos e eu fui lá procurar saber como que era, né? Aí quando falaram o preço, né, gente, mesmo trabalhando na faculdade, não dá, né, para pagar. Porque, assim, o doutorado lá é por volta de R$3.500 por mês, né? Eu falei, nossa, não tem como. Mas existe um negócio chamado bolsa. Deixa eu ver se existe isso aqui. Então, eu fui e comecei a me informar. Fui atrás de professores, fui na secretaria, enchi o saco da minha professora que se tornou minha orientadora. Fiquei 1 ano enchendo o saco dela. E aí, eu consegui entrar no doutorado e recebi a bolsa, tá? Então, a bolsa que eu recebia é uma bolsa que o governo dá, que paga a minha mensalidade do doutorado, tá? Então, assim, eu não recebia nada na minha conta, não recebia dinheiro nenhum, mas eu também não pagava. Então, né, já tá ótimo,
Nossa, eu fazer o doutorado gratuitamente é tudo que eu quero. Então, eu consegui essa bolsa, certo? E continuei fazendo ciência, e estamos aí na luta. Então, eu acabei o doutorado o ano passado, né? Já continuando sempre trabalhando, estudando, final de semana, estudando à noite, né? Estudando sempre. E aí eu coloquei aqui, ó, para vocês poderem, né, compreender um pouquinho melhor. Aqui no Brasil, como que se dá, então, a pesquisa científica, né? O que a gente chama de ciência, o fazer ciência, se dá quase que completamente pelos alunos e professores, né, de cursos de mestrado e doutorado, tá? Eles que fazem ciência aqui no Brasil. Então, o que é o fazer ciência? É você estudar um determinado fenômeno, um determinado assunto, usando o método científico, e no final do seu estudo você produz um artigo científico. E aí, essa produção científica, na forma de uma publicação, né, você tem que apresentar aí em congressos internacionais ou revistas que são consideradas científicas, né, não revistas que tem assim na banca de jornal, nem tem mais, né, também agora tudo é online, mas tipo, né, Capricho, Veja, à época não. São revistas que são das áreas científicas específicas. Isso é a ciência, gente. A partir desse momento, o que constam em revistas científicas, aí a televisão divulga, né, de uma forma apropriada ou não, e chega para a gente, né, as pessoas que não são cientistas. Então, como eu comentei, essa pós-graduação, depois que você termina a faculdade, né, tem a gratuidade, que vocês já podem conseguir aí na própria faculdade. Hoje, como a Cláudia falou, a gente tem a parte das bolsas, né, ProUni, tem as várias universidades federais, estaduais, né, e depois na pós-graduação também, né, se você quer ser cientista, você quer fazer ciência, você tem que ir para esse caminho do mestrado e do doutorado, né, e nada de desanimar, fazer instituto público, que você não vai pagar nada, ou conseguir bolsas em institutos particulares, né, esse seria o caminho. Tá? Então, o desenvolvimento científico, né, ele se dá através das produções científicas. Então, quando eu faço uma pesquisa científica, né, eu gero aí um conhecimento científico. E quando eu considero científico? Porque eu segui um método específico, né? Eu não posso, no método científico, eu não posso escrever afirmando uma coisa que eu acho. Não, se eu colocar eu acho, eu falo que é uma hipótese. Se eu coloco eu acho, eu tenho que pesquisar se aquele meu eu acho, ele é verdadeiro ou não. Se aquela minha hipótese foi confirmada ou não. Então, existe um método a ser seguido, né? Até coloquei aqui, não sei se está aparecendo aqui para vocês aqui em cima, o método científico. Como que seria esse método? Ele inicia a partir das observações, né? Então, a gente observa o nosso dia a dia, a gente observa os fenômenos que acontecem, e logo que a gente começa a prestar atenção em alguma coisa, percebam, gente, você começa a se questionar, né? Então, se eu tô lá, sei lá, todo dia eu abro a janela do meu quarto, e aí, no mesmo horário, eu vejo um bando de pássaros passando para o mesmo lado. Todo dia, naquele horário, aquele bando de pássaros passa, e aí tu fica observando isso e tu fala, pô, mas para onde que eles vão? Né? Por que eles passam todo dia esse horário? Por que eles estão em bando? Então, pode prestar atenção, gente. Tudo que você observa, com um pouquinho mais de detalhe, você faz perguntas. E a ciência começa aí, né? Eu observo alguma coisa, começo a me perguntar, levanto as minhas hipóteses, né? Eu acho que os pássaros, eles andam em bando porque eles se sentem protegidos. Eu acho que eles vão para lá, ó, para o norte, né? Para o sentido norte, porque lá deve ter comida. Eu acho que eles passam esse horário por causa disso, disso, disso. Então, são as suas hipóteses. Se você quiser fazer ciência, você não pode parar aí. Como que você faz a ciência? Você vai fazer as suas verificações das hipóteses. Onde que eu verifico? Posso testar no laboratório, posso ir correndo atrás dos pássaros, observar, posso pesquisar em livros, né? Tenho N ferramentas aqui que eu posso usar. Aí sim, eu tiro as minhas conclusões, publico, ó lá, publicação científica,
e aí as novas descobertas, né, são feitas. E continua, gente, continua eternamente, né? Por isso que a ciência, o conhecimento científico, a ciência, ela é dinâmica, né? Ela não para nunca. Então, aqui eu coloquei algumas características do conhecimento científico, né? O que é o científico? É algo racional, objetivo, atém-se aos fatos e aos resultados que foram obtidos da pesquisa, a ciência é ética, é comunicável, é analítica, né? Parte de análises, requer clareza, é verificável, é explicativa, né? É útil e é dinâmica aqui, ó. Então, algo que hoje, né, cientificamente é aceito, amanhã um outro pesquisador pode ir lá e comprovar, não é ele eu acho, ele vai comprovar que às vezes, né, não era muito bem da jeito que estava se pensando, que tinha se comprovado. Novas descobertas acontecem, né? E aí, o que a ciência não é, o que o conhecimento científico não é? Essa é uma questão que a gente está enfrentando hoje, né? Os fake news, os achismos, né? A pessoa acha uma coisa, ela acha dentro da cabeça dela, aí ela esparrama e todo mundo vai atrás, né? Isso não é ciência. A ciência não é irracional, né? Ela tem uma lógica, tem um raciocínio lógico em cima. Não é voltada a misticismo, né? A crenças, a questão de, eu acredito que seja assim. Não, você não acredita, então você tem que provar cientificamente. Não é antiética. Não pode ser feita sem planejamento. Não pode ser duvidosa, não pode ser inútil. Ciência não é fofoca, né? Ciência não é estática, ciência é dinâmica, tá? Então, ela também tem as características. Então, assim, vários desses pontos que eu tô falando aqui, antes da gente passar uma notícia para frente, a gente também tem que ter cuidado, né? Muitos conhecimentos rodam por aí, né? Conhecimentos científicos e não científicos, né? A gente também tem outros tipos de conhecimentos. A gente tem conhecimento jornalístico, conhecimento teológico, conhecimento do senso comum, tá? São outros conhecimentos que não são comprovados pela ciência, diferentemente do conhecimento científico. E aí a gente tem que ter cuidado com isso, né? Dentro da área de saúde, gente, que é a minha área, né, de pesquisa lá do doutorado, essa área de saúde sofre muito com isso, né, gente? Conhecimentos não científicos vagando aí pelo senso comum, por entre as pessoas, né, e um telefone sem fio, né? Coloquei aqui algumas frases que provavelmente quase todo mundo já ouviu, coisa parecida, né? AIDS se pega com o beijo, né? Verdade ou mentira? Fake news ou, né, verdade? Não, isso aqui não foi provado cientificamente, tá? Não foi provado cientificamente. Ah, professora, mas eu já ouvi falar. Mas aí é conhecimento não científico. Bebidas quentes ou bebida alcoólica mata o coronavírus. Gente, essa aqui foi demais, né? Foi no início da pandemia. Eita, e teve gente que já ficou aqui feliz, ó. Nossa, que beleza. Agora que eu vou me acabar na cachaça. Não, né, gente? Não foi provado nada disso, tá? Que bebida alcoólica, nem bebida quente mata o coronavírus nenhum. A vacina do sarampo causa doença na criança. Não dê vacina, né, no seu filho, porque vai matar o seu filho. Nada a ver. Anos e anos e anos e anos de pesquisa das vacinas para ela entrar no mercado, para depois alguém virar e falar isso. E o pior, a outra pessoa acreditar, né? Nada a ver. Conhecimento não científico, fake news da brava. Irracional. Coronavírus foi criado em laboratório. Ai, professora, mas não tem essa hipótese? E hipótese, ninguém comprovou nada ainda, né? Não é científico. Tomar chá de coentro, toma chá de coentro que é bom para o estômago. Toma chá de boldo, toma chá disso, toma chá daquilo. Conhecimento não científico, né? Mas esta área aqui, gente, das plantas, né? O estudo medicinal das plantas também já é uma área da ciência que avançou muito, tá? Então, muitas das receitinhas mesmo, né, dos chazinhos da avó, né, já foram comprovados cientificamente que fazem bem para alguns órgãos do nosso corpo, né?
Então, assim, a gente tem que ir atrás da informação. Ah, mas essa aqui é verdade? Não sei, vamos pesquisar se isso aqui é científico ou não. Essa aqui, gente, quando eu era adolescente, como falavam isso aqui? Não pode lavar a cabeça, a menina não pode lavar a cabeça quando está menstruada, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada a ver, tá? Tem nada científico nisso. Então, a gente tem que ter cuidado, né, com todas as informações que a gente recebe de todas as redes sociais. Antes da gente repassar, né, replicar, compartilhar, a gente tem que ver de que fonte foi recebida. Ah, foi do Facebook, mas Facebook não é fonte, né, gente? Só compartilhou. Onde que essa notícia foi postada? Foi de um instituto de pesquisa? Foi de um blog de qualquer pessoa? Foi de um site de notícias? Não, o quê? Onde que foi colocada a primeira vez aquela notícia? Ah, professora, mas é difícil, né? Como é que a gente vai saber? Então, por isso que a gente tem que estudar, né, gente? A gente estudando, a gente adquirindo conhecimento, né? Essa é a melhor arma que a gente tem para lidar com notícias falsas, para a gente impedir injustiças, né, próximos a nós, na sociedade, para a gente saber cobrar posturas corretas de outras pessoas, de, né, políticos, etc. Então, se a gente não sabe, se a gente não tem conhecimento, a gente não consegue, né, fazer nada disso. Para isso, a gente tem que estudar, né? Pegar o hábito de estudar, adquirir o hábito, né? Hábito é aquela coisa que a gente faz de forma repetitiva e que é bom, né? É o hábito, ao contrário do vício. Estudar sempre, né? Não apenas estudar para a gente ganhar dinheiro, arrumar um bom emprego. Para isso também, lógico, todo mundo quer, né? Ter uma qualidade de vida bacana. Poxa, eu tenho um sonho de ter um carro X. Legal, batalha que você consegue, né? Comprar coisas legais. Eu, por exemplo, adoro viajar, né? Tudo bem, para isso também. Mas, para que mais a gente tem que estudar? Para a gente poder, né, a colaborar com a sociedade, melhorar o lugar onde a gente vive, né? Saber raciocinar, enfrentar os problemas com sabedoria, né? Para a gente também saber conversar, argumentar, né, com qualquer tipo de pessoa, com qualquer nível hierárquico. A gente vai conversar com um chefe, vai conversar com o presidente de uma empresa, vou conversar com o presidente do Banco Itaú. Eu saber ir lá conversar, colocar minhas ideias, argumentar, né? Se a gente não sabe, se a gente não estuda, não adquire esses conhecimentos, a gente não tem essa competência, né? E a gente também se sente útil, a gente se sente capaz quando a gente estuda. Não é bacana quando você faz aquela prova que é super difícil na escola, poxa, quando vem o retorno você tira MB. Pô, você estudou, às vezes você estudou bastante para aquela prova, e você fala, caramba, eu achava que eu não ia conseguir. Né? Quando a gente tem esse retorno bacana do nosso aprendizado, isso dá um up na nossa vida, né? E aqui, para finalizar, gente, eu vou deixar um recadinho, né? Que assim, cada coisa na nossa vida tem o tempo certo para acontecer, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas oportunidades, a gente tem que agarrar todas, né? Nada é fácil. A Claudinha contou a história dela, né? Eu contei a minha e vocês perceberam brevemente aqui, rapidinho, que eu tentei ser, né? Rápida, que não é fácil. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que batalhar, eu tenho que ir, né? Ninguém vem bater na minha porta para me oferecer essas coisas. Você quer ir lá fazer um doutorado? Não, eu que fui atrás. Nada é fácil, mas também nada é impossível. Se eu quiser, eu vou conseguir. Isso a gente tem que ter em mente, né? Mas a gente sabe também que cada um vai ter a sua velocidade, cada um vai ter o seu caminho, né? Ninguém é igual a ninguém, tá? Então eu encerro aqui com uma frase que eu gosto muito, eu sempre coloco lá na contracapa dos meus TCCs, das minhas dissertações lá que eu fiz, né? A frase de Martin Luther King, né? Que ele foi um grande líder aí na luta pela igualdade, né? Contra o preconceito. E ele falava assim, ó, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Então a gente vai um passo de cada vez, sempre dando o nosso melhor, né? Sempre nos esforçando e com certeza a gente vai chegar aonde a gente desejar, né? Ninguém vai poder falar para a gente que a gente não consegue. Isso quem vai dizer somos nós mesmos, nosso coração. Tá bom, gente? Eu agradeço a oportunidade de estar falando para vocês. Desculpa se eu falei muito. Quem me conhece sabe que eu sou meio faladeira.
Tá bom? Muito obrigada mesmo. Imagina, foi incrível essa participação. Estou esperando aqui o Gustavo, acho que caiu a internet dele. Deu tela azul no computador dele. Eu vou seguir aqui, porque daí eu tenho uma pergunta. Ninguém colocou ali que quer fazer pergunta, mas eu quero. Eu tenho 2 perguntas para vocês. Deixa eu só ver se eu, alterando a tela aqui, fica melhor para vocês duas aparecerem. Queria que vocês duas deixassem aberta, se não for um problema. Cadê a Claudinha? Não achei aqui. Eu vou colocar vocês duas em destaque, porque agora eu descobri que dá para fazer isso, fica muito legal, e eu acho que todo mundo visualiza melhor dessa forma. Peraí, deixa eu ver. Enfim. Vamos ver se rola aqui. Eu nem sabia que dava para fazer isso. Nossa, eu descobri um negócio muito legal aqui, e aí ficam vocês duas. Peraí, aí. Então. Acabei de aprender. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo duas aí? Gente, então é o seguinte. Eu tenho 2 perguntas. Não é direcionada exatamente a uma de vocês, mas eu acho que, de repente, pode rolar até um bate-papo aí. Primeiro, com relação a toda essa trajetória de vocês, eu queria saber, né, se vocês, em algum momento... a escolha de vocês duas não foi uma escolha sem querer, né? 2 mulheres na ciência, né? Então foi uma escolha bem pensada, né? A gente sabe que tem inúmeros cientistas aí excelentes. Aqui na nossa escola temos outros professores também da área, mas a escolha foi justamente porque são 2 mulheres aí que trilharam uma história bastante consistente na área da ciência, né? E aí a primeira pergunta que eu tenho é exatamente sobre isso. Se em algum momento dessa trajetória vocês perceberam que existiu ali algum tipo de impossibilidade, né, de realizar alguma coisa, algum acesso que ficou um pouco mais dificultado justamente por serem mulheres. Essa é a minha primeira pergunta. E depois eu queria que vocês falassem um pouco, ainda pegando o gancho do que a Janara falou, dessa questão das fake news, que é um assunto que acho que, como professores, né, do ensino médio, a gente tem batido muito na tecla, né, com relação a isso, e eu falo bastante com os alunos, e há pouco tempo, inclusive, fiz várias aulas a respeito desse assunto, como esse movimento que começou lá atrás, a Cláudia falou, né, nas manifestações, como esse movimento começou lá atrás, tirando a importância do jornalismo, né, como fonte de informação confiável, porque tem que ser confiável, né, existe ali uma responsabilidade dentro daquela informação, como isso, em algum momento, desencadeou também na desvalorização da ciência. Né? Então, agora todo mundo virou cientista. Qualquer um fala, aconteceu. Até coloquei no comentário, aconteceu comigo, então é verdade. Eu estou usando, então funcionou comigo, funciona com todo mundo. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas 2 questões aí. Tanto faz, quem, se vocês quiserem fazer um bate-volta, acho que é bem legal que são 2 coisas que ficaram aqui na minha cabeça pela fala de vocês. Posso começar, Cláudia? Por favor. Então, Paty, eu acho que sim, né? Assim, o conhecimento científico ele foi muito subjugado no Brasil, né? Talvez agora, de alguns anos para cá, eu acho que talvez de uns 10 anos para cá, tenha ganhado um pouco mais de força e importância, né? No sentido até na questão da abertura das universidades federais, tiveram várias universidades sendo construídas aí um tempo atrás, né? Mas realmente é sempre uma questão subestimada e subjugada, né? Por quê? Eu acredito que isso também vem historicamente, né? Inclusive no nosso ensino. Por exemplo, eu, né, na 5ª série, 6ª série, ensino médio, eu nunca tive a oportunidade de conhecer o método científico. Nunca nenhuma professora comentou isso comigo, né? Então, assim, a gente já vem desde criança, às vezes, não tendo esse conhecimento, não dando importância para isso. O que alguém fala, eu acredito e acabou, porque você não sabe o que é ciência. E eu acho que hoje isso está mudando um pouco, né? Porque até os alunos aqui da ETEC, eu acho que eles têm uma grande oportunidade, pessoal do ETIM, do técnico, que fazem o tão temido TCC, essa é uma oportunidade deles conhecerem o que é ciência, né? E saírem do ensino médio já com essa bagagem. Eu sei o que é científico, eu sei desenvolver um trabalho de conclusão de curso no qual a gente usa método científico. Então, eu acho que vem mudando um pouco, mas é claro, tudo que envolve conhecimento e educação não é do dia para a noite, né? A gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer,
mas eu acredito que sim, a gente tem muito problema com relação até a pessoa saber o que é científico ou não, saber o que é ciência ou não, né? Com relação à primeira questão que você colocou, de por ser mulher, se eu encontrei algum percalço, assim, na minha vida científica, não, nunca senti nenhuma diferença. Se alguém quis jogar alguma coisa, eu também não captei, não entrou na minha mente. Quando que eu senti algo assim relacionado a quase não tem mulher aqui, esse curso é mais para homem, quando eu fiz computação, né? Como eu entrei na computação em 1995, né, era uma área assim predominantemente ainda de homens, tá? Hoje a gente já tem bastante mulheres na ciência da computação, nessa área de tecnologia, mas ainda é uma área predominante de homem. Mas assim, eu senti mais foi na faculdade mesmo essa questão, né? Assim, algo mais forte, não. Nunca tive esse problema. Bom, vamos lá, né? Deixa eu começar então pela segunda pergunta sobre a história da fake news. É muito isso, né? Todo mundo se acha cientista, mas eu acho que mais do que isso, todo mundo hoje, principalmente com esse boom das redes sociais, acha que tem que ter opinião para tudo, né? Eu vejo muito isso, assim, a pessoa não faz a menor ideia do que está acontecendo, mas ela precisa ter uma opinião para aquilo, porque a sociedade ao redor impõe para ela que ela tenha uma opinião. Então, ela pode nem saber o que está acontecendo, mas ela fala qualquer coisa para que a opinião dela seja ouvida, né? Obviamente que isso tem raízes históricas, né, de minorias que foram por muito tempo silenciadas. Mas eu acho que a forma como a gente está fazendo isso está errado, né? Então, eu não tenho opinião, por exemplo, sobre o que está acontecendo na política da Tailândia. E tá tudo bem eu não ter essa opinião, sabe? Eu não sei como acontecem os processos de pesquisa lá, né? E tudo bem eu não saber. Eu tenho que saber sobre os processos no meu país. Então, dentro desse recorte, eu vou atrás da informação, eu vou pesquisar, eu vou me informar, e aí eu vou colocar a minha opinião de uma forma contundente e sem ofender o outro. Que também ofensa é algo assim que já tá demais, né? Já deu. Então, eu acho que as fake news, né, que todo mundo virou cientista, todo mundo virou jornalista, todo mundo virou tudo, é muito dessa necessidade de expor opinião. Não é errado ter opinião, mas é errado você passar por cima de quem realmente estudou para aquilo, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Eu acho que a história da vacina do coronavírus, a gente não vai ter um exemplo melhor nos próximos 10 anos para mostrar o que é o eu acho do o que o cientista que estuda para aquilo realmente está falando, né? Sobre a primeira questão, sobre o problema de ser mulher dentro das ciências, eu, Cláudia, né, também nunca tive, como a Janara falou, se alguém lançou uma para mim, eu também não peguei, né? Mas isso aconteceu comigo. Eu vi casos de mulheres sendo agredidas, digamos, entre aspas, né, tendo um assédio moral, digamos assim, dentro da universidade. Então, não sei se a Janara também percebe isso, né, no Universo USP também era assim, mas quando uma mulher casava, ou principalmente quando ela começava a pensar em ter filhos e ela estava dentro da pesquisa, era quase que uma morte científica ali para ela, né? Dentro de ciências da saúde, dentro de biológicas, né, a gente normalmente faz dedicação exclusiva. Então, normalmente você estuda só aquilo, você vive para aquilo. E você ter uma vida social naquele contexto é quase inviável, porque como você vai cuidar de uma criança, né, de um bebê, e ao mesmo tempo você tem que ir 3 horas da manhã para o laboratório fazer um experimento, né? Eu vi isso acontecer. Então, no laboratório que eu trabalhava, uma na época era pós-doc, né? Uma das pós-doc, ela engravidou, né? Ela não queria engravidar, ela já tinha uma filhinha que já estava indo para a escola, então a vida dela já estava encaminhada ali. Ela engravidou, e aí eu vi, ninguém me contou isso, tá? Eu estava dentro do laboratório quando isso aconteceu. A orientadora dela começou a gritar com ela dentro do laboratório,
falando que ela tinha feito aquilo porque ela tinha engravidado porque ela queria, que ela só ia atrapalhar o grupo, e foi daí para baixo a história. Então, assim, foi um caso de assédio muito grave, né? A pós-doc, ela ficou desesperada, ela não sabia o que fazer, ela foi embora aos prantos. Então, você imagina uma mulher grávida aos prantos dentro do laboratório. Isso é inimaginável, né? Mas eu vi acontecendo. Quando eu estava na Escócia, eu também vi acontecer uma outra pós-doc que ela também ficou grávida. E aí o orientador dela virou e falou: ah, só mulheres burras ficam grávidas dentro do seu pós-doc. Com essas palavras. Assim, ela falou. Então, esse tipo de assédio com mulheres, né, que mulheres não podem ter família, acontece, e não acontece com os homens. Tá? Então, isso dói muito, né, quando você está nessa situação, você vê isso acontecendo. Né? Então, quando você vai para uma entrevista de mestrado, de doutorado, vão te perguntar, né, na minha época eu estava com 25, 24, sei lá, quando eu estava no doutorado, vão te perguntar: você pretende casar? Você pretende engravidar? Né? E, o que vai acontecer se você tiver filho no meio do caminho? Porque acontece, né? Idade fértil. Mas não vão perguntar isso para um homem. Para nenhum dos caras, para nenhum dos meus colegas de profissão, isso aconteceu. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu engravidei no último ano do mestrado. Eu entreguei a minha dissertação, minha filha tinha 15 dias. Então, foi o período mais conturbado da minha vida. E eu penso que, por sorte, a minha orientadora era uma mulher. E todo o apoio que ela não me deu durante os anos todos do mestrado, ela deu no momento ali de conseguir adiar a minha defesa, né? Enfim, para eu ter um tempo, porque minha filha nasceu antes do tempo, enfim, não conseguia também subir, não podia pegar serra, essas coisas, né? Então, eu também vejo dessa forma. Eu não sei se o Gustavo conseguiu voltar aqui, porque ele teve um problema na conexão e caiu, e eu só consegui falar por mensagem. Também não vi se alguém quer fazer alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone aí para fazer. Acho que tá incrível esse papo aqui. Cadê a galera de química? Eu tenho uma pergunta. Manda. Para vocês, quais são os primeiros passos para se iniciar na carreira científica? E quais são as dificuldades durante o percurso? Quer falar, Cláudia? Bom, para mim, os primeiros passos, o primeiro passo, na real, é você acreditar em você. Tá? Acreditar em si próprio é o passo número 1. Porque, de novo, a gente tem uma síndrome de impostor absurda, né? Então, na hora que você acha que... Na hora que você acredita que você é bom o suficiente, é um ótimo começo. E para você continuar, é você continuar acreditando em si mesmo. Então, assim, na hora que eu tive lá no meu primeiro ano de doutorado, que eu não tive nenhum resultado, nenhum, sabe? É como se eu tivesse na ETEC e todo o meu boletim tivesse vindo com I, sabe? Do ano inteiro. Então, na hora que me bateu aquilo ali, né? O meu relatório era ridículo, o meu relatório do primeiro ano do doutorado. E você não desistir é muito importante, tá? Então, acho que é dar o primeiro passo de acreditar em si e não desistir quando aparecer o primeiro problema. Lá na UFABC a gente tinha uma piada que era assim: tudo vai acontecer quando você estiver na pós-graduação. Tá? E comigo foi isso. Tudo aconteceu, sabe? Eu tinha um namorado de 7 anos que eu descobri que estava me traindo. O meu pai teve um problema no olho, quase ficou cego. Foi assim, foi um Deus nos acuda durante o meu doutorado. Acabou o dinheiro lá da pesquisa, então, assim, você tem que ter uma resiliência muito grande, mas tudo com planejamento também, né?
Gustavo, assim, os obstáculos são muitos, né? Gustavo e o pessoal aí que está ouvindo. São muitos. Não é fácil. Eu até deixei a última frase lá que eu coloquei. Aquela frase é minha, aquela anterior à do Martin Luther King é minha. Né? Nada é fácil, mas nada é impossível. O que a Cláudia falou, assim, eu acho que é o principal. Você não desistir. É algo que você quer? É algo que você almeja, você sonha. Aquilo vai te trazer bem? Sim, então não desista, nunca deixa ninguém te falar que você é isso, que você é aquilo, que você não vai conseguir, né? Sempre enfrente tudo que você consegue. Só que é esse ponto, tudo depende de você, tá? Ninguém vai chegar lá e vai fazer o experimento para você, ninguém vai chegar na sua porta e falar assim: "Olha, tem bolsa, você quer?" Ninguém vai lá e falar assim: "Olha, Cláudia, seu pai tá doente, você quer uma ajuda?" Ninguém, né? Assim, lógico, a gente encontra muitos amigos no meio do caminho, só que também cada um tem a sua vida. Então, assim, às vezes um amigo te oferece uma ajuda, só que aí você para olhar o amigo e você fala, putz, meu, ele tá mais enrolado que eu, não precisa. Deixa que eu me viro aqui, obrigada, né? Então, assim, tudo é da gente, tudo é da nossa vontade, do nosso coração. Os obstáculos são diversos, né? Com relação à carreira científica, você, primeiro de tudo, acabando o ensino médio, você tem que fazer uma graduação, tá? No Brasil, não tem como você ser pesquisador, nem cientista, se você não tiver uma graduação e uma pós-graduação, tá? Na graduação, você já vai ter alguma oportunidade, se não aparecer, você vai atrás de fazer a chamada iniciação científica. É como se fosse um estágio, é um estágio, né? A Claudinha falou que ela fez o dela, que foi teórico, mas se você tiver a oportunidade também de fazer num laboratório, algo que você queira, uma área que você goste, né? Vá, faça. Ah, mas eu não vou ganhar nada, vou ter que ir todo dia no laboratório à tarde e não vou receber para isso. Se você tiver condições de ir sem receber, vá, né? O receber é lá na frente, viu, gente? Lá na frente. Então, façam tudo que estiver ao alcance de vocês. Esse é o caminho, Gustavo, começar uma graduação, né? Na faculdade, já você iniciar essa parte de iniciação científica, tá? Acabou a faculdade, pós-graduação. E aí ali você já vai estar construindo a sua carreira acadêmica e científica, tá? Agora, assim, como que eu vou ser um cientista na minha carteira de trabalho? Professor, eu quero que lá na minha profissão esteja cientista. No Brasil nem existe essa profissão, né, Claudinha? O cientista aqui no Brasil, ele é um professor pesquisador, tá? Ele é um professor pesquisador. Então, você vai ter que trilhar aí a sua carreira acadêmica, como eu falei, graduação, mestrado, doutorado, e para frente ainda, que tem o pós-doc, tem outras coisas. E aí, sim, você prestar um concurso para ser um pesquisador numa instituição de ensino e pesquisa. Aí, esse é o cientista aqui no Brasil, que na carteira dele vai ter lá, professor pesquisador, tá? A profissão cientista, ela é mais, assim, ideológica do que mesmo real na carteira, tá? Mais ou menos por aí. E que é um grande problema também, né? Não sei se você sente isso também, Jana, mas como a gente não tem a profissão pesquisador no Brasil, como todos os nossos pesquisadores, que não necessariamente são cientistas, tá? Como todos os nossos pesquisadores, eles são necessariamente professores universitários ou ao menos orientadores, eles têm que ser. A gente tem muita gente frustrada. A gente tem muito professor de universidade que ele é frustrado porque ele não faz aquilo que ele gosta. Porque para ele poder estar nos laboratórios, para ele poder fazer a pesquisa dele, ele tem que ensinar outras pessoas. E nem todo pesquisador tem perfil de professor. E tá ok, tá? As pessoas não precisam ser tudo. Só que no Brasil, para você ser pesquisador, você necessariamente precisa ser professor. Então, na hora que vocês entrarem na faculdade, assim, que vocês virem um pessoal meio frustrado, é por causa disso. Então, relevem e vão para frente. Outra coisa, no Brasil, especificamente, na verdade, isso é uma questão mundo, né? A gente faz pouca ciência, a gente faz muita pesquisa, tá? Então, qual que é a grande diferença aqui, né? Quando a gente faz pesquisa, a gente está procurando resposta para alguma pergunta. Tá? Isso é a pesquisa. Tá? Você está tentando resolver algum problema, você está tentando chegar em algum lugar. Quando você faz ciência, é quando você tem um resultado de uma observação a partir do método científico. No Brasil, o que é fomentado é a pesquisa. Né? Então, a gente tem... saiu em março, foi bem quando estourou o coronavírus, saíram, por exemplo...
financiamento, né, que é dinheiro do governo, para fazer pesquisa com o coronavírus. Então, todo mundo que era da virologia, né, parou o que estava fazendo, independente do que fosse, para poder pegar esse dinheiro do coronavírus, fazer pesquisa com coronavírus e ali do lado conseguir estudar alguma coisa que não está no ápice sei lá, no mundo. Tá? Então é muito difícil fazer ciência no Brasil. Pesquisa também, mas ciência é bem mais difícil. Alô, alô, alô. Alô, alô, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Estamos, sim. Que isso? Boa tarde. Eu teria uma pergunta. No caso, o que vocês acham que deve ser mudado a respeito desses questionamentos, dessas perguntas profissionais que inferem o profissional, elas passam já do profissional para o pessoal, porque a decisão de você ter uma família, ou a decisão de você ter um filho, etc., mas o negócio é uma decisão pessoal. O que vocês acham que tem que mudar para que mude esse questionamento profissional em cima desse pessoal? E também sobre a pessoa que quer seguir duas profissões ao mesmo tempo. Dá para ser pesquisadora, tipo, pessoa que tem perito criminal, também um pesquisador. Dá para fazer isso? Cláudia, eu acho que a primeira parte talvez você possa responder, né, o que aconteceu com a sua amiga lá no questionamento pessoal dela lá do... Então, né, levar vida social com qualquer tipo de profissão que você tenha já é difícil por si só, tá? Então, independente do que você faça, o seu trabalho vai te consumir, assim, de uma forma bem grande. Então, mesmo, se você for pesquisador, se você for professor, imagina, né? Quantos sábados você não está trabalhando, né, Jonara? Desde o começo da pandemia, né? Então, toda profissão que você fizer vai te consumir. A nível de políticas públicas, né? O que eu acho que pode acontecer? No Brasil, se publica muito, tá? A gente tem altos níveis de publicação. Então, aquelas revistas científicas, artigos de revista que a Jonara falou, a gente tem muito no Brasil. Só que a nossa pesquisa é de baixo impacto, né? Então, por quê? Porque, politicamente falando, é mais bem visto que um pesquisador tenha 3 artigos durante um ano do que um artigo muito bom numa revista grande, porque todos eles têm o mesmo peso. Então, o que poderia mudar? Essa ideia de ciência que a gente chama de ciência salame, né? Que a gente vai picotando uma pesquisa para ter mais publicação. E aí a gente fica picotando e a gente vai entrando uns nos trabalhos dos outros sem nem saber o que está fazendo. Isso acontece muito em laboratórios grandes. E tem que fazer um experimento, sei lá, quando para poder ter uma publicação. Essa lógica está errada, né? Então, se a gente pudesse se focar em fazer trabalhos mais contundentes, nós ficaríamos mais focados naquilo, levaria menos tempo e nós teríamos e a ideia de você ter uma vida paralelamente não seria tão mal vista, né? Porque você não precisaria ficar o dia inteiro dentro de um laboratório, por exemplo. Porque você está fazendo aquele experimento que vai dar aquele resultado importante para a ciência. E não fazendo vários trabalhinhos picados, né? Eu vejo que isso poderia ajudar. Não sei se você concorda, Jana.
Sim, sim, eu concordo. Aqui o Brasil ele é muito ainda quantitativo, né? Então, assim, o pesquisador ele é visto pela quantidade de trabalhos publicados que ele tem, de produção científica, publicação em revista. E aí a gente fica, né, quando você está ali no papel de pesquisador, por exemplo, a gente que fez o doutorado, você fica ali naquela preocupação, tem que publicar, tem que publicar. E isso acaba trazendo um problema na qualidade, né? Porque fica aqueles trabalhos todos picados. Então, sim, mas isso seria bem difícil, porque teria que mudar, tipo, uma visão sistêmica que se tem, né? Ciência, né? E, assim, aqui no Brasil é quantitativo mesmo, como quase tudo é quantitativo, né? Agora, com relação a... O que foi outra coisa que o Joaquim perguntou? Do pessoal, né? De você deixar a vida pessoal. Como a Cláudia falou, Joaquim, sempre é difícil, né? Assim, você sempre vai ter um sacrifício ali da sua parte social, mesmo qualquer profissão que você tenha, né? Imagina, se você for ser um médico, né? Você acha que você vai trabalhar finais de semana, feriados, você vai trabalhar muito, vai ganhar muito dinheiro sendo médico, mas vai trabalhar bastante também. Você tem vida ali na sua mão que você é responsável por ela, então, assim, tem que ganhar bem mesmo, né? Só que, assim, a gente também tem que pensar que todos nós somos pessoas, seres humanos que são seres sociáveis, né? Então, a gente tem que policiar. Eu aprendi isso, sim, em pouco tempo, a duras custas. Que a gente também tem que ter nossa vida social. Então, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, se dedicar bastante aos nossos estudos, nosso trabalho. Só que, assim, eu tenho que fazer, em alguns momentos, algumas coisas que eu gosto, né? Então, poxa, se eu estou estudando aí 3, 4 dias direto, mal estou conseguindo dormir, caramba, acordo, já ligo o computador, calma, então agora vamos ver, vou fazer uma agendinha, né? Tudo aqui agora eu anoto, gente, eu aprendi a fazer esse negócio de anotação, agenda, é tudo planner, é tudo assim. Eu tenho, aqui, ó, nesse dia eu vou ter umas 2 horinhas. Pô, vou sair para andar com meu cachorro, vou levar ele lá na pracinha, pô, adoro andar com ele. Aí vou e faço alguma coisa que eu goste. Ou senão, pô, vou pegar aquele livro meu que tá encalhado, um livro de Harry Potter, adoro. Vou pegar e vou dar uma lida no Harry Potter. Ou vou ver uma série no Netflix. Então a gente também se programar, né? Mas é difícil, tá? O Joaquim perguntou se dava para você, por exemplo, ser perito e ser pesquisador. É complicado, gente, porque para você ser pesquisador aqui no Brasil, as universidades vão te solicitar uma coisa que chama-se dedicação exclusiva, né? Então, já está falando, né? O professor pesquisador lá que vai ser admitido para fazer pesquisa, né, orientar alunos de pós-graduação, ele vai ter que ter dedicação exclusiva ali. Muito provavelmente ele não vai poder ter nem outro emprego público, tá? Mas tudo depende da pessoa, né? Do que a pessoa almeja e aquilo lá que eu falei. Se você quer ter esses 2 empregos, você vai conseguir. Basta você ir atrás. Eu acho que tem umas perguntas aqui no chat, ó. Não sei se o Gustavo vai olhar. Sim, sim. A pergunta da Carolina que o quão importante vocês acham é ter o apoio financeiro do governo na área científica para os novos alunos no Brasil? Sim, né? Na minha opinião, sim, né? Que o apoio financeiro do governo, esses fomentos que a Claudinha comentou, né? Então, são verbas que o governo, tanto federal quanto estadual, eles já têm, né, orçamentadas para destinar para pesquisa. Infelizmente, a gente está enfrentando essa realidade, né, que essas verbas estão diminuindo, todo mundo deve ter ouvido falar, deu na televisão e tudo, os cortes das verbas para pesquisa, né, cortes de bolsas de mestrado, de doutorado, né, vamos pensar, torcer, não pode perder esperança de que seja algo passageiro, que a gente tenha um retorno dessas verbas, né? Mas eu acho que é algo essencial. Por quê? Porque, assim, se o governo não tiver investimento na pesquisa, né, as universidades não podem fazer parcerias para ter um investimento privado. Ó, acho que é a próxima pergunta, o Matheus está perguntando aqui, ó, se a ciência, a pesquisa pudesse ser desmembrada da universidade e pudesse ter, ó lá, centros de pesquisa, né? Eu acho que ele quis dizer empresas patrocinando pesquisas, mas não pode, né? Uma empresa ela não pode colocar dinheiro numa universidade pública, por exemplo, para pesquisa, não é permitido aqui no Brasil. Né? Talvez sim, talvez isso trouxesse um desenvolvimento maior, mas teria que analisar melhor, né? Não sei dizer assim a fundo, porque também quando você tem uma empresa, uma determinada empresa, bancando uma pesquisa, você também tem um outro lado aí do risco, né? Imagina uma indústria farmacêutica bancando uma pesquisa para um medicamento novo lá. A gente tem os 2 lados, né? Teria que
ter um pouco de cuidado. Eu acho que a ideia de você ter, né, o governo financiando alunos vai muito além até da ciência. Por exemplo, alunos, para mim, que entram na universidade, eles precisam de apoio financeiro, porque se você quer um desenvolvimento científico ou até intelectual do seu país, você tem que investir em educação em todos os níveis. A gente tem um exemplo claríssimo, cristalino como água, que foi Coreia, sabe? Coreia do Sul era chamado um país baleia, né? Professora de geografia, se eu estiver falando errado o termo, me desculpe, tá? Mas era um país baleia, né? Então, dos países emergentes há 10 anos atrás e que investiu fortemente em ensino, sabe? Então, quase 30, 40% do PIB da Coreia do Sul era para escola, sabe? Então, era para educação. Então, foi um investimento muito pesado. Hoje, a pesquisa, os centros de tecnologia, né, que a gente tem, então, por exemplo, a Universidade de Seul, é uma das maiores centros de tecnologia do mundo, equiparado com as universidades da Alemanha, para vocês terem noção. Mas isso só foi possível porque as pessoas puderam estudar, elas tiveram condição de estudar. Tudo bem que hoje, né, Coreia e Japão, a gente tem os problemas ali que virou uma coisa extremamente competitiva, né? E aí eles têm problemas de suicídios e tal, então meio que saiu do trilho a ideia. Mas a ideia de investir em educação é essencial em todos os níveis. E sobre universidades, a gente tem uma possibilidadezinha, assim, de universidade pública receber dinheiro privado, tá? Que é quando a gente tem fundações. Então, por exemplo, a UFABC, ela não é só a Universidade Federal do ABC, ela é a Fundação Universidade Federal do ABC. Então, nesse caso específico, empresas privadas podem investir dinheiro ali. Isso não acontece com muito grandemente, né? Porque se tem muito conflito de interesse, principalmente em pesquisa quando se trata de saúde. Tá? Então, assim, descobrimos um novo fármaco. Eu tenho, por exemplo, uma professora da universidade que ela trabalhava especificamente com drug delivery, né? Então, ela trabalhava com moléculas que ajudavam na melhor liberação de drogas em tumores. Ela trabalhava com isso. E aí ela patenteou uma molécula, uma nanotecnologia de drug delivery. Então, imagina, se ela tivesse patenteado aquilo ali e tivesse investimento privado junto, né, a empresa privada ia querer lucrar com aquele negócio junto. Né? Então, de quem que vai ser, né? Vai ser algo público? Vai ser algo privado? Isso foi uma das discussões também da vacina do coronavírus, tanto que hoje está com o Instituto Butantan por causa disso, e não com alguma instituição privada. Né? A gente tem alguns centros, né, de pesquisa no Brasil, por exemplo, a Fiocruz, né, que ele é meio que desvinculado, assim, mas não é uma empresa propriamente dita. Mas toda vez que a gente fala de empresa investindo em pesquisa, a gente vai ter conflito de interesse. Sempre, 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 sempre. E é algo que a gente não vai saber lidar no Brasil enquanto sociedade que ainda está engatinhando para entender o que é pesquisa. Incrível, incrível. As falas de vocês duas são tão maravilhosas e a gente acabou aqui passando mais de 1 hora falando sobre o desenvolvimento científico. Eu agradeço muito a vocês duas por estarem aqui presentes e daqui a pouco, nas 19 horas, a gente vai ter a próxima live, será a live do empreendedorismo e independência financeira. E eu espero que a equipe Illuminati conta com todos vocês nessa próxima live. É isso aí, eu também queria aproveitar para agradecer a presença de vocês duas, né, de terem aceitado o convite, de terem falado assim sobre
pontuar algumas questões extremamente importantes, né, sobre o assunto. Foi incrível a fala, fiquei aqui, né, anotando um monte de coisa, tá? Fiquei muito feliz, muito obrigada por tudo, por toda a presença de vocês, tá bom? Acho que a Tamira está aí também, cadê? Boa tarde, gente. Só gostaria de agradecer e eu acho que hoje nós tivemos algumas palavras aí de ordem em todas essas lives. Resistência, acreditar realmente, né? Confiança. Então foi incrível tudo que vocês falaram e eu acho que o bichinho da ciência está me mordendo. Ainda além, né, da peculiaridade, né? Todo mundo aos 20 anos, né? Acabou mudando de profissão. Incrível. Obrigada, minhas mestras lindas. Obrigada mesmo. E a participação de todos, né, também. Obrigada a todos que acompanharam a gente até aqui, tiveram paciência em ouvir, né? E a gente agradece também, eu agradeço muito o convite, tá bom? Espero que tenha sido proveitoso. Saudades de vocês aí, pessoalmente, né? Eu também agradeço. Eu me desculpem antecipadamente se eu falo demais, tá? Vocês me perdoem aí. E obrigada pela equipe, né? Pela comissão organizadora, pelo presente, né? Que foi estar presente com vocês aqui hoje. Sempre que a gente tem a oportunidade de falar de ciência e de educação no Brasil, eu acho que a gente tem que fazer coros e cada vez mais altos, né? Então, obrigada pela oportunidade de dar a minha visão pequena, né? Mas visão do tema. E, sei lá, estou à disposição aí. Eu sou arroz de festa. Precisando. Tamo junto, Claudinha. Parabéns, viu, as professoras organizadoras do evento e aos alunos, né? Vocês são as orientadoras da organização e a gente sabe que os alunos que trabalham bastante, viu? Parabéns, viu, Gustavo? Trabalho, viu? Até altas horas da noite, aí foram várias noites. E eu queria também falar para vocês que vocês chegaram a uns 60 convidados aqui, 60 pessoas online aqui, diretão. Olha, foi... A gente tá com inveja dessa amostra, viu, gente? Agora eu só quero as minhas aulas cheias assim. E é isso. Então, vou parar aqui a gravação, tá, gente? Vai ficar disponível essa gravação nas nossas redes aí, para depois a galera que perder poder acompanhar. E é isso. Agradeço mais uma vez e tá sendo incrível. Obrigada, meninas. Obrigada.